Olá, pessoal. Estamos na reflexão da palavra, portanto, conectando na palavra, conexão querigma, a proclamação da palavra. Conecte conosco, conexão querigma. E nessa feita, nós queremos refletir num texto lá do profeta Abacuque, capítulo 3, os versículos 17 até o verso de número 19. E o texto nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do apriscos, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para o instrumento de cordas. Queridos, quando nós lemos um texto como esse, o que vem à nossa mente é o choro, né? É o lamento. E parece que as coisas não estão acontecendo da maneira que nós desejaríamos que acontecesse. E o profeta ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos e nos currais, né, não haja gado. Ou seja, é uma dificuldade imensa, é um problema que não está ao nosso alcance, humanamente falando, para resolver, né? Isso tudo está nas mãos do Senhor, pertence a Deus. E nesta exclamação do profeta Abacuque nos leva também a uma reflexão profunda sobre as nossas condições de vida. Às vezes passamos por momentos, muitos, mas muitos momentos difíceis em nossas vidas, e parece que Deus não está respondendo, não está nos ouvindo, não está atendendo às nossas orações. E nós choramos, nós clamamos, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E às vezes não queremos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. O bispo Agostinho, o bispo de Hipona, tem uma história muito bonita, muito fantástica, que nós precisamos também entendê-la. Quando sua mãe ela orava ao Senhor fervorosamente, ela tinha uma preocupação muito grande com seu filho, né, para que este retornasse a Deus. Ela chorava muito, porque ela tinha uma preocupação com as más escolhas dele e até mesmo um encontro que ele teria, né, com pessoas diferentes em outras cidades aonde ele escolhera para morar. E a situação foi se agravando cada vez mais e ela chorava muito, pedia a Deus, né, que o filho estivesse na presença do Senhor. A preocupação é muito grande. Haja vista que hoje acontecem conosco da mesma maneira. Nós temos uma preocupação muito grande com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, que são os netos, enfim, com a família. A família é um projeto de Deus, né? Eu sempre digo nas minhas palestras que a família ela é a base social, né? A família é que nos leva à socialização. E é interessante quando nós paramos para perceber que quando Deus ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele deu a ele uma companheira para que ele se juntasse, se multiplicasse, povoasse a terra, formasse então família. E a família nos preocupa muito, de fato nos preocupa. Mas a mãe de Agostinho chorava,
orava, ela então pedia constantemente ao Senhor que conduzisse o filho no caminho, né, em que ele poderia colocá-lo na presença do próprio Deus. Mas um belo dia, tudo isso aconteceu. Agostinho teve um encontro radical com Deus. Tornou-se um dos maiores teólogos da igreja. Nós o conhecemos como Agostinho, o bispo de Hipona. Veja bem, há uma pergunta que às vezes nós podemos fazer, como o próprio profeta Abacuque, ele faz lá no capítulo de número 1, no verso 2, que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? O Abacuque, ele faz uma pergunta, ele faz uma interrogativa ao Senhor. E isso nos leva então a entender o profeta lamentando por Deus não ter punido os que pervertiam a justiça. Lá no verso 4 do mesmo capítulo, o texto diz assim: Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, o profeta Abacuque, ele reclama com o Senhor, ele faz essa pergunta: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? E às vezes nós também caímos numa situação tal como essa. Até quando, Senhor, vou continuar sofrendo? Até quando, Senhor, não vou sair desta situação? Até quando, Senhor, eu vou continuar com a minha vida assim? Não enxergo melhoras, não enxergo, né, vidas mudadas, modificadas, não enxergo melhoria, eu só enxergo desespero, injustiça. Infelizmente, é assim que nós vivemos, uma preocupação sobre outra preocupação. Nós vivemos tomados por esta situação em que a iniquidade arrasa com as nossas vidas e vivemos uma vida de ansiedade. Nós andamos ansiosos, a verdade é essa. Então nós precisamos mais do que nunca, queridos, lembrar das vezes em que nós também nos voltamos para Deus em desespero. Nós precisamos, queridos, lembrar das vezes que nós expressamos os nossos lamentos quanto à injustiça e quanto a uma jornada médica. Às vezes a gente vai para uma consulta com um pequeno problema e você não encontra uma resposta, uma solução para os seus problemas. E você pergunta ao médico, ele não tem uma resposta satisfatória. As perspectivas positivas são poucas nas nossas vidas. As dificuldades financeiras que vão assolando lares, famílias, levando essas famílias a um caos. Constantemente nós enxergamos estas dificuldades em muitas vidas, em muitas famílias. Os filhos que se distanciam de Deus. Em outras palavras, problemas em cima de problemas e a gente não vê, não consegue enxergar a solução, não consegue de maneira nenhuma ter uma luz lá no fundo do túnel para que tenhamos uma esperança. Mas o fato, querido, é que nós precisamos entender o seguinte: Deus, ele ouviu o lamento do profeta Abacuque. Enquanto ele esperava com fé, e é o que a palavra de Deus também nos ensina, que nós devemos aprender a esperar com fé. Aí sim, aí nós podemos aprender com o exemplo deste profeta. Trocar o nosso choro, trocar o nosso lamento em louvor ao nosso Deus. Lá no verso de número 18, no capítulo de número 3, o profeta, ele diz assim: Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele não compreendia os desígnios de Deus, mas confiou no Senhor. Ele confiou.
Eu já trouxe uma mensagem aqui, uma reflexão, que eu falei sobre a questão da confiança, eu falei sobre a questão da esperança e da gratidão. Confiança é sinônimo de entrega, então nós precisamos confiar, ou seja, entregar de fato inteiramente ao Senhor. Às vezes nós lamentamos como um apelo a Deus, fundamentados em seu caráter. Nós o louvamos alicerçado em que ele é um Deus grande, um Deus poderoso, criador dos céus e da terra. Nós o louvamos alicerçado neste Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos muitos problemas, nos nossos muitos questionamentos. O salmista Davi, lá no Salmo 30, ele faz uma menção em ações de graça pela libertação da morte. Lá no versículo 5 deste mesmo Salmo 30, diz assim: porque não passa de um momento a sua ira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, você pode chorar diante do Senhor, mas nunca esqueça de louvá-lo. Nunca esqueça de fazer uma entrega total ao Senhor. Confiar nele. Fazer como o salmista diz lá no Salmo 40: esperei confiantemente no Senhor. Esperei esperando no Senhor. Espere no Senhor. Você não será desapontado. Deus, ele trará em tempo certo aquilo que você precisa, a resposta que você precisa para as suas muitas orações, os seus muitos questionamentos. Deus não desampara aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Um dia, por sua graça, todo lamento se transformará em louvor. Você pode até deitar no seu travesseiro, chorar, reclamar com Deus alguma coisa, mas quando você faz a sua entrega totalmente a Ele, o seu choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã, Deus te dá a resposta, te dá a alegria que você precisa, a alegria que você merece. Portanto, lembre-se que quando nós nos alegramos no Senhor, nós nos exaltamos no Senhor, nós o exaltamos, porque Ele é o Deus da nossa salvação, da sua salvação. Sei que existem muitos motivos para que você tenha um choro hoje. Sei que existem motivos N na sua vida para você reclamar, até mesmo pensar: será que Deus existe? Será que Deus está preocupado comigo? Eu quero te dizer: sim, Deus está, porque você é um projeto de Deus. E Ele vai transformar o seu choro, Ele vai transformar o seu lamento em um motivo de louvor a Ele. Portanto, pense nisso, queridos. Deus não desistiu de você, Deus tem uma resposta certa para você. Deus tem um momento certo para dar a você a bênção que você precisa e que você merece. Portanto, basta você render-se aos pés do Senhor, confiar nele, entregar-se totalmente a Ele. Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Querido Deus, em nome de Jesus, por favor, peço a Ti, lembra, Senhor, de cada um dos Teus filhos que ouve essa Tua palavra, pois refletimos na Tua palavra, estamos conectados na Tua palavra, que é vida, que é verdade, a Tua palavra que é viva. Fala conosco, Pai, no decorrer deste dia. Muda a maneira de cada um que está me ouvindo neste dia, a maneira de ver, de ouvir, de falar, e que tenha uma vida de procedimento, de conduta, conforme o teu querer, a tua vontade. Pai, fala aos nossos corações e continua abençoando esta família,
abençoando estas vidas com a bênção que eles precisam, que eles merecem, conforme o teu querer e a tua vontade. Seja tudo para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Conecte conosco. Conexão Querigma. Conectando na palavra. Deus te abençoe e te guarde.